Vamos compartilhar a live. Oi, Isabelle, a paz do Senhor. Sandro, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Eu peço que compartilhem essa live. Eu também estava com saudade das lives, Isabelle. Que saudade que me dá quando eu não faço live. Lê, Karine, a paz do Senhor Jesus. E aí, mulher abençoada, como que você tá? Tô aqui no chá. Porque esses dias o jejum tem sido bem difícil. Eu não sei pra vocês, né? Quem tá fazendo aí junto comigo 40 dias. Agora que passamos da metade, tem ficado bem difícil. Da outra vez foi assim também. Nos primeiros dias, mais tranquilo. E aí, Karine? Você é meu amor também. Amo vocês, amo a vida de cada um. Cíntia, minha amada. Tudo bem? Vocês são bênção na minha vida. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para você também. Não deu tempo de eu fazer meu chimarrão, mas o meu chazinho já tá ótimo. Amém? Hoje vamos falar sobre consagração. É bênção. Glória a Deus, vamos começar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? O grupo do Telegram tá bombando, tem muita gente entrando lá. Tá bênção, né? Quase 200 pessoas já lá. É bom que a gente faz propósito de jejum juntos e fortalecemos mais, né? Porque fazer sozinho é muito difícil. É muito mais difícil do que junto. Junto a gente anima mais, né? A gente tem aquele compromisso de fazer todos os dias. Então, eu vou deixar o link do canal do Telegram na descrição do vídeo do YouTube, tá? Quem ainda não participar pode entrar por lá. Amém? Olha, vê a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Tem muita gente entrando lá, Karine. É porque um vídeo meu viralizou no TikTok. Aí eles estão entrando por lá. É bênção. Deus tem feito coisas grandes. Semana passada eu ia desistir de gravar TikTok. Eu ia parar, né? E aí Deus usou uma pessoa para falar comigo para não parar de postar lá. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, minha parte eu tô fazendo, que é gravar e postar. Mas se não acontecer de vir mais visualizações, eu vou desanimar, porque ainda que a gente pregue para uma, duas pessoas, é bênção, sabe? Mas quando a gente alcança mais pessoas, né, a gente vê que tá dando certo. E aí, no outro dia, eu fiz um jejum, entreguei essa causa pro Senhor. E no outro dia o vídeo começou a viralizar todos os vídeos lá. Amém? E eu não falei especificamente de lá, né? Eu falei de viralizar alguma rede social. Deus é Deus de poder. Tudo que a gente coloca na mão dele é garantido, né? Ele é Deus de poder. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar para começar, amém? Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu declaro, Pai, que essa live está totalmente embaixo do controle do Espírito Santo, Pai. E é no
Nos dê, Senhor, a tua glória nesse momento. Eu declaro que nuvens de glória começam a se formar, Pai, no nosso ambiente, trazendo, Senhor, a tua presença, o poder, Senhor, a unção para nosso ambiente, mudando o nosso ambiente. Em nome de Jesus, onde tiver a opressão, vai reinar a tua presença, Pai. Eu consagro já o nosso aparelho de internet, nosso, Senhor, aparelhos eletrônicos a ti, e declaro que o demônio não toca em nossas vidas, em nossa família e nem na live, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá mudo? Vê aí se vocês estão ouvindo. Logo na hora da oração, travou. Meu Deus, tá repreendido. Tá ouvindo aí, galera? Tá ouvindo? Todo mundo ouvindo aí? Na hora da oração travou? Gente, meu Deus. Eu não vou falar que eu não acredito, porque eu acredito. Kátia, paz do Senhor, tudo bem? Gente, tá repreendido. Em nome de Jesus. Na hora da oração travou. Mas a oração vai alcançar vocês assim mesmo. Ah, capeta, você me paga. Vamos jejuar e orar mais, hein? Eles vão pagar em nome de Jesus. Amém? O que é a consagração? É uma dedicação de algo, tá? Ou alguém para Deus. Uma pessoa ou uma coisa, quando é consagrada ao Senhor, fica dedicado para o louvor e para o trabalho de Deus. Quando a gente consagra alguém ou alguma coisa, ele fica dedicado ao Senhor, tá? Pessoas normalmente consagram tudo ao Senhor, né? Casa, carro, tênis, finanças. Esse ato é a mesma coisa que entregar aquilo ao Senhor. Então aquilo fica separado ao Senhor e os demônios não têm poder de tocar mais naquilo, tá bom? Kate, a paz do Senhor Jesus, também tava com saudade, amada. Saudade de fazer live pra vocês. Eu fiz na quinta-feira, né? Amanhã não sei se eu vou conseguir fazer live, mas eu vou tentar, porque eu não consigo ficar muito tempo sem fazer live. Eu me sinto mal, eu me sinto triste, sabe? Então, quando nós consagramos ao Senhor alguma coisa, é a mesma coisa da gente estar entregando aquilo ao Senhor e falando, toma, é seu. Não está mais sobre o meu poder, mas está no poder do Senhor. Amém? Essas coisas serão usadas para as coisas boas e não para o pecado. Tudo que a gente consagra ao Senhor não pode entrar pecado, não pode entrar alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Podemos entregar ao Senhor também nossas ações, consagrar nossos pensamentos, desejos e intenções, tá? Isso está relacionado à ideia de viver em santidade. No Antigo Testamento, figuras como sacerdotes e os narizeus se consagravam de maneira visível para o serviço de Deus. Número 6, do 1 ao 21, tá? Quem quiser anotar para ler depois. Romanos 12, 1, Paulo fala sobre a consagração como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto, né, que devemos oferecer ao Senhor. A consagração não é algo limitado a momentos de culto. Ana Kelly, a paz do Senhor, Shalom, tudo bem, amada? Deve ser refletido em nosso cotidiano. Então, se nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nós temos que ter uma vida separada ao Senhor. Amém? Então, a partir do momento que você se consagra ao Senhor e você vai no culto adorar o Senhor, o culto ali, ele está tudo consagrado ao Senhor, tá? E o culto, ele não pode terminar na igreja.
O culto, ele não pode terminar na igreja. Amém? Alguém vai pegar isso daqui. Porque o culto, ele deve continuar na nossa vida, na nossa casa. Devemos a paz do Senhor, Silvânia. Devemos continuar o culto ao Senhor, honrando ao Senhor, depois que a gente sai da igreja também. Não é somente na igreja, tá? Amém? Então, quando nós fazemos um culto para o Senhor, agimos lá de maneira separada, consagrada ao Senhor, a nossa vida aqui fora também deve louvar e engrandecer o Senhor na nossa santidade, tá? Nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, nas relações que temos com as pessoas, em todas as áreas da nossa vida, né? Cada ato se torna uma expressão de gratidão ao Senhor, de respeito ao Senhor. Então, cada ato que nós fazemos, tudo na nossa vida deve louvar e engrandecer o nome do Senhor. Tem hora que o meu esposo fala, você não vive para outra coisa, você não faz mais nada. E eu falo, eu vivo somente para o Senhor. Eu não consigo assistir televisão. Eu não consigo mais. Até um ano atrás ele ainda, falava comigo, mas hoje em dia ele também não faz mais isso. Eu não consigo sentar e assistir um filme que não seja da parte de Deus. Tudo que não seja para glorificar o nome do Senhor na minha vida e não seja para me edificar espiritualmente, eu não consigo mais. Os lugares que não louvam ao Senhor, eu não consigo mais entrar. Eu já não conseguia antes, mas roupas, eu não consigo usar roupas abertas. Isso já, eu creio que o Espírito Santo trabalhou em mim sempre, porque eu nunca consegui usar biquíni, maiô, nada disso aberto, Sempre tudo muito fechado e as pessoas até ficam rindo. Mas eu me sinto incomodada, sabe? Isso é quando a gente é consagrado, separado, isso começa a acontecer, tá? É normal quando você tá na sua casa e você liga um louvor e você começa a sentir aquilo te alimentando, A opressão vai embora, o ambiente muda. E quando eu não tenho paciência, eu creio que é o Espírito Santo. Aqui na minha casa nunca teve novela, nunca teve filme que não seja da parte de Deus, porque eu não consigo assistir. E meu esposo, ele já assistiu muito tempo atrás, mas hoje em dia a gente segue mais, Ele ainda joga videogame, E eu oro ao Senhor pela libertação dele, E ele ainda precisa de libertação. Porque o Senhor, ele vai mudando na gente. Ele vai transformando a gente não precisa nem ninguém chegar perto da gente e falar, para de fazer isso, muda isso. O Senhor mesmo, a partir do momento que você se separa e começa a agir de uma maneira separada, diferente, consagrada ao Senhor, Deus começa a te moldar. Nanda, a paz do Senhor. Cleidson, a paz do Senhor. Tudo bem? Shalom, minha amada. Então é nítido, O Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nós de maneira assim que a gente nem entende, a gente nem percebe. Quando a gente começa a ver, a gente já mudou. E não foi, nós que mudamos, foi Deus que mudou a gente pela maneira separada de viver, tá? A consagração está profundamente ligada ao processo de santificação. É uma transformação contínua do cristão à imagem de Cristo. Esse processo envolve renunciar ao pecado, tá? Oi, Celeida, é você, amada. Tudo bem? Como que você está? Esse processo envolve renunciar ao pecado, viver de maneira justa, buscar a purificação, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 3, 4. Paulo exorta os cristãos a viverem de maneira santa e pura. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, 4, tá? Paulo exorta os cristãos a viverem de maneira santa e pura, controlando seus corpos em santificação e honra. É o que eu estava falando, amém? Glória a Deus, Celeida.
obediência. A separação, consagração, exige também uma vida de obediência. Em Efésios 5, 1, 2, Paulo nos exorta a sermos imitadores de Deus, vivendo em amor como Cristo fez. A consagração envolve um alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus, que frequentemente exige o abandono das nossas próprias vontades e desejos egoístas, amém? Às vezes nós queremos viver de um jeito e quando a gente se consagra ao Senhor, né, se separa ao Senhor, esses desejos e essas vontades já não nos pertencem mais. A gente deve, mesmo que a gente sinta vontade, porque a nossa carne ela sente, né? As vontades ela vem da nossa alma. Eu vou fazer uma live aqui essa semana sobre corpo, alma e espírito, as dimensões do corpo, da alma e do espírito, tá? E as nossas vontades vêm da nossa alma. Se a gente alimentar mais a nossa carne, as vontades elas vão prevalecer na nossa carne. Se a gente alimentar mais o nosso espírito, ele vai controlar a nossa alma. E a nossa alma não vai ter vontade própria. Quem vai mandar ali é o espírito, tá? Isso acontece quando nós nos separamos ao Senhor em jejum, oração. E eu vou falar aqui como que se consagra ao Senhor. Amém? Que eu tinha muita dúvida sobre isso. A consagração também tem um impacto coletivo, né? Como o corpo de Cristo é chamada a viver em santidade e consagração, testemunhando ao mundo a transformação que ocorre em Cristo. Quando a gente tem uma transformação, a gente vira um testemunho vivo, né, de Cristo. Ocorre ali um testemunho que você era daquele jeito, você não é mais. Nossa, fulana mudou, ela tá diferente, ele tá diferente. As pessoas começam a ver a luz de Jesus em você. Amém? Cada membro do corpo é chamado a ser um instrumento de justiça e misericórdia na obra do Senhor. Amém? Jesus é um exemplo supremo de consagração. Ele se entregou completamente à vontade de Deus, até mesmo na cruz, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Então, quando nós nos consagramos ao Senhor, a vontade dele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A gente perde o controle da nossa vida e entrega tudo na mão do Senhor. Totalmente. Até uma coisa para você comprar, você deve orar ao Senhor. Até uma conta que você vai pagar, né? Você, até na hora de fazer as contas, fazer uma nova conta, você deve perguntar ao Senhor se você deve fazer. Amém? A vida de Jesus foi uma consagração, uma entrega contínua para cumprir o plano do Senhor, né? E somos chamados para seguir o exemplo de Cristo. Amém? Então, como nós devemos consagrar nossa vida ao Senhor? Primeiro, quem quiser anotar aí, lendo a palavra do Senhor, tá? Nós nos consagramos lendo a palavra do Senhor. Segundo, orando todos os dias, ainda que você ore no banheiro, tomando banho, lavando vasilha, dirigindo o seu carro, indo para o trabalho, levando criança para a escola, tá? Oração todos os dias. E ainda assim deve tirar 5 minutinhos no secreto com o Senhor todos os dias, porque a oração no secreto ela não deve ser substituída, amém? Daniel orava 3 vezes ao dia, porque ele entendia o poder da oração. A oração ela nos separa ao Senhor. Jejuando, tá? Jejum também é muito importante. Quando você jejua, você está se separando ao Senhor, aquele tempo. Amém? Adorar o Senhor através de louvores, louvores genuínos que exaltam a presença de Deus, que engrandecem a presença de Deus. Arrependimento dos pecados. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, confessar, porque o inimigo ele tenta todos os dias fazer a gente, quando peca, se afastar do Senhor. Ele vai ficar bravo com você. Ele não vai mais te ouvir. É isso que ele fala na nossa cabeça. Porque ele sabe que quando nos arrependemos, né, e pedimos perdão, o Senhor nos perdoa.
porque teve o arrependimento. Então ele não teve perdão, ele tem essa raiva que nós temos outra chance e ele não teve. O que o demônio vai fazer? Ele vai botar na sua mente que você não merece a graça do Senhor, que você não merece nada que vem do Senhor. Ele vai te colocar como indigno. Amém? Quem aí já sentiu isso? Pecou, eu vou desanimar, vou afastar um pouco. Logo a gente pensa em afastar, mas não, o Senhor quer que quando a gente erra, a gente se arrepende, pede perdão e continua. Isso é constância, tá? O inimigo ele vai tentar, e a Isabelle falou, o inimigo ele vai tentar te afastar da presença de Deus de qualquer forma, te colocando setas de pensamento que você não merece. E na sua mente vai parecer ser o seu pensamento, mas é ele falando. Eu não mereço, eu não sou digno, tá? Eu tô sujo para chegar na presença do Senhor, mas tenha graça. O Senhor, ele nos deu a graça. Graça é um favor imerecido. Amém? Através de Jesus, que morreu naquela cruz, nós todos podemos acessar isso aí. Medo de Deus te dar um castigo, e não é assim que funciona, tá? Todo pecado, ele tem uma consequência, ainda que Deus te perdoa, né? O pecado consciente, ele tem uma consequência, que ele se torna uma transgressão quando ele é consciente. Mas todos os dias nós erramos, nós pecamos inconscientemente e devemos pedir perdão ao Senhor. Ainda que seja consciente, pedimos perdão e nos aproximamos do Senhor. E essa é a maior raiva de Satanás, tá? Rosilene, a paz do Senhor Jesus. Então, quando nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão, confessamos. E quando servimos o próximo também, estamos nos consagrando ao Senhor, nos separando ao Senhor. Amém? Quem aí entende isso? Que quando temos generosidade, servimos o nosso próximo, ajudamos o nosso próximo, estamos agradando o coração do Senhor. Isso gera, né, uma graça sobre a nossa vida sobrenatural. Isso gera um favor do Senhor sobre a nossa vida sobrenatural. Amém? E outros também jeitos de consagrar. Tem uma dúvida, o pecado quem tem ser confessado? Só a Deus ou também ao líder religioso? Eu já ensinei em outras lives aqui, mas eu vou ensinar de novo porque às vezes alguém não viu, né? Eu ensino a confessar os pecados, tá? Pode ser para alguém da igreja que você confie muito, porque tem que saber, porque tem gente que conta para outras pessoas, isso não é legal, né? Na minha mentoria mesmo eu sempre falo, o que você fala comigo aqui nem meu esposo não sabe, é eu e Deus, porque isso é ética, tá? Tem pessoas que não têm ética, tem pessoas que deixam se levar por espírito de fofoca e conta. Então tem gente que não quer confessar para o líder, né? Ou aquela pessoa fica jogando indireta no altar depois, sabe? É uma coisa terrível. São líderes que precisam estudar ética. Mas se você tem um líder que é uma bênção, o meu líder é uma bênção, o meu pastor é uma bênção, tá? Glória a Deus, ele é uma bênção. Então, se você tem um líder que é uma bênção, igual o meu pastor, você pode confessar a ele. Amém? Que ele vai te ajudar, vai orar, te dar cobertura espiritual, te dar ali, né, orientações sobre o que você deve fazer, tá? Se você não tem, o que você pode fazer? Você deve pegar um papel, uma folha, escrever assim os pecados que você já cometeu, que você ainda não confessou nessa folha. Senhor, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Pede o Espírito Santo para trazer na sua mente, que você não lembra, porque ele vai trazer. Falei isso aqui na live de quinta-feira, amém? Começa. E você vai lembrar de coisas que você nem lembrava, tá? Confessa tudo, até de quando você era criança, coisa que você fez, Deus vai trazer para você. No final você pede perdão ao Senhor e depois você queima essa folha, declara que o Senhor já jogou no mar do esquecimento e não peques mais, conforme Jesus disse. Amém? Vai, não peques mais. Esse negócio de ir no pastor de outra igreja não é muito legal, sabe? É bom você fazer isso, pegar uma folha, porque senão você tá,
né, na minha opinião, quebrando um princípio, porque você deve confessar ao seu pastor, amém? Você pode até ir no pastor de outra igreja, mas assim não fica tão legal, né? Se o seu pastor não ligar, não tem problema de você confessar para outra pessoa, tá? Nas mentorias mesmo, as pessoas confessam, né? Algumas coisas, a gente faz ali pedido de perdão, tá? Mas se você mora aí perto de outra igreja e quer confessar, você pode até confessar, mas eu não faria. Eu pegaria uma folha, anotaria tudo, pediria perdão naquela folha, né? Confessaria, pediria perdão e queimaria. Amém? Depois que você queimar, você declara: o Senhor já jogou tudo no mar do esquecimento e o inimigo não pode mais me condenar com isso daqui, que já foi cancelado. Amém? Glória a Deus, Silvânia. O meu pastor é uma bênção também. Ele é muito usado por Deus. Deus usa muito ele, tá? Às vezes eu faço jejum aqui para Deus me passar de nível espiritual. E ele vem até mim no culto depois do jejum e me revela: ó, Deus está te passando de nível espiritual. Tudo que eu peço aqui, que eu falo com o Senhor, Deus usa ele lá para confirmar. Então ele é uma bênção mesmo. Ele abençoa a nossa vida. Através do ministério dele nós fomos muito abençoados. Nós temos a prosperidade do Senhor para a nossa vida, que não é só dinheiro, né? É prosperidade em todas as áreas da nossa vida que estava travada, destravou. Para a glória de Deus, porque meu pastor, ele é um líder sério e ele é bênção. Amém? Glória a Deus. Uma cobertura espiritual assim é muito importante. E eu sou até intercessora dele, né? É bênção demais. Luciana, a paz do Senhor. Agora, uma dúvida, tá? Quando pedimos para alguém aceitar Jesus, que oração devemos fazer? A pessoa quer aceitar Jesus, o que você faz? Você pede para ela, tem que ter testemunha perto, tá? Tem que ter alguém para ser ali a testemunha. Então você pega, faz essa pessoa falar em voz alta que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador dela. Assim que ela falar, confessar Jesus com a boca dela, você vai falar: Senhor, perdoa ela pelos pecados, escreve o nome dela no livro da vida. Amém? Perdoa ela, Pai. Apaga os pecados dela e pede para ela confessar com a boca Jesus como o único e suficiente Salvador dela, tá bom? E ela pode falar também: Senhor, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Pode falar isso, tá bom? O que nós podemos consagrar a Deus? Óleo ungido, tá? Ele não é ungido antes de consagrar, né? Mas isso é uma polêmica às vezes, porque tem gente que acha que só líder, só pastor que pode consagrar o óleo, o suco de uva. Então, não é assim, tá? Você pode comprar seu óleo ungido na internet ou pegar na igreja já está consagrado, não precisa consagrar. Você mesmo consagra. Lá no Telegram mesmo tem a oração de consagrar o óleo. Amém? E a partir do momento que você consagrou, está separado para o Senhor e você pode usar. Os meus aqui que eu consagrei, eu passo na mão, ferve. Eu sinto a presença, eu sinto um calor na hora. É impressionante. Minha mãe falou que nunca sentiu tanta presença de Deus igual naquele óleo. Por quê? Consagrei ele de madrugada com muita fé. É isso que conta para o Senhor. Se você tiver autoridade, melhor ainda. Mas todas as pessoas, todos vocês podem consagrar seu óleo. Eu compro os meus lá na Shopee, tá? Quem quiser, depois eu passo o link para vocês do que eu compro. Eu vou botar até lá no canal Telegram também, que o povo vai pedir. Óleo, tá? Pode consagrar o Senhor. Instrumentos, igrejas, corpo, seu corpo. O seu tempo você pode estar consagrando ao Senhor, separando para o Senhor. Senhor, eu vou te dar 3 horas do meu dia. Eu consagro ao Senhor 3 horas do meu dia. E naquelas 3 horas eu não posso fazer mais nada, a não ser de coisa que não seja para o Senhor. Você sabia disso? Que o seu tempo é a coisa mais valiosa que existe. E quando você consagra o seu tempo ao Senhor, Ele começa a fazer coisas poderosas na sua vida.
Amém, Rosilene? O seu chamado você consegue saber por umas coisas. É bem simples de saber qual o seu chamado, tá? Primeiro, você deve saber no que você tem o dom. Eu tenho o dom de cantar, então você é levita, você tem o chamado de levita. Não tem como uma pessoa falar que é levita, que tem o chamado de cantar, se ela não canta bem. Amém? Quando Deus ele deu o nosso chamado, ele também deu a capacitação. Ele deu, ali coisas que nos levam a ver. Por exemplo, o Senhor me colocou uma teimosia que o meu marido não sabia o que era. Ele até reclamava, por um lado foi ruim. Mas o Senhor falou, eu te dei essa teimosia, e eu não entendia. É porque quando os demônios, eles não querem sair na libertação, ou eles ficam, ali atentando de algum jeito minha vida, quando eu não estava firme com o Senhor, eu ficava, agora que eu vou jejuar, agora que eu vou orar, agora, enquanto não sair, enquanto isso não acontecer, eu não saio daqui. Então, o meu chamado, eu sei que é de libertação. Por quê? Tenho sonhos expulsando demônios a vida toda, sonho de pessoas me perseguindo, sonhos de cemitério, de defunto. Eu falei, meu Deus, eu sou uma pessoa doida, eu não sou normal. Mas aí eu fui entendendo depois que o Senhor estava me treinando. Amém? O seu chamado, ele vai queimar dentro do seu coração. O que você sente vontade de fazer? Na igreja ou fora da igreja para Jesus? O que você sente, Rosilene, vontade de fazer? Isso tem como ver o seu chamado assim. O que você sente vontade de fazer para o Senhor? Cirlei, Meire, a paz do Senhor Jesus. Então, quando a gente sente vontade de fazer aquilo, meu coração queima por libertação. Eu vejo uma pessoa que precisa ser curada, uma pessoa que precisa ser ali, liberta, uma pessoa que tem vício. O meu coração queima de orar por aquela pessoa, de botar a mão, de expulsar demônio. Então, eu sei que eu sou da libertação. Amém? O que você sente vontade de fazer para o Senhor? Tem gente que não sente vontade de trabalhar na igreja, sente vontade de pregar nas ruas. Tem gente que sente vontade de agir no grupo de mulheres, Ciclo de oração. O que você sente vontade de fazer para o Senhor? Assim a gente descobre o nosso chamado, tá? Voltando aqui. Podemos consagrar igrejas ao Senhor, o nosso corpo e o nosso tempo. O tempo que eu estava falando. Quando você consagra o seu tempo ao Senhor e você dedica aquele tempo ao Senhor, coisas poderosas começam a acontecer na sua vida porque você entregou. Você se separou aquele tempo para o Senhor, igual eu, todos os dias, de segunda a sexta. Tem dia que não dá para fazer, Mas todos os dias eu separo pelo menos meia hora de live ao Senhor, 40 minutos. Então esse tempo eu consagro ao Senhor. Todos os dias na oração da madrugada. Não são todos os dias que eu consigo acordar, porque eu fico muito cansada. Mas eu posso consagrar meu tempo 3 vezes na semana na madrugada para o Senhor. Isso vale o seu tempo. Então você é levita. Você canta na igreja, então você tem o chamado de levita, amém? Deus vai te usar nos louvores. Glória a Deus. A Silvânia, Deus vai usar ela nos louvores. Rosilene, você gosta de orar, então você pode ter chamado aí para intercessão. Gabi, tudo bem, amada? Paz do Senhor Jesus. Então, quando consagramos o nosso tempo ao Senhor, é algo poderoso demais, é sobrenatural. Começa a acontecer o sobrenatural de Deus na nossa vida. Vem um favor, vem uma bênção, uma unção do Senhor para a nossa vida. Quando nós separamos, nem que seja meia hora do nosso dia ao Senhor e não fazemos mais nada que não seja ao Senhor. Amém? Isso é sobrenatural. Faz isso. Experimenta fazer isso. Separar um tempo seu todos os dias. Senhor, eu consagro meia hora do meu dia ao Senhor e nessa meia hora eu não vou fazer nada que não seja ao Senhor. E você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida, tá? Nossas finanças nós podemos consagrar ao Senhor. O inimigo não pode tocar. Tudo que a gente consagra ao Senhor,
os demônios não podem tocar. Nosso carro, nossa casa, nossas propriedades, terrenos, pessoas, eu consagrei os meus 3 filhos ao Senhor, tá? E até pessoas que não são da igreja me falam, né? Ah, mas se eles quiserem crescer e quiserem ir para outro lado, né? Eu já aviso para eles não têm escolha. Eles podem escolher tudo na vida deles, menos isso, menos não servir a Deus. Isso eles não têm poder de escolha. Ainda que seja maior de idade, eu já falo. Amém? Eu já falo para eles, vocês não têm escolha, porque o dia que eu falo ao Senhor, Senhor, um dia, se meus filhos tentarem se desviar e o diabo, o Senhor vê, porque Deus vê tudo, que o diabo tentar levar para o inferno, correr risco deles irem para o inferno, o Senhor leva. Porque eu prefiro que vá para o céu do que para o inferno. Perder meu filho para o inferno, eu não aceito. Amém? Devemos ter essa posição como mãe cristã, porque o Senhor deu nossos filhos já com um propósito. E os 3 filhos meus têm um propósito. E eu não aceito perder filho meu para o inferno. Eu não fiz filho para o inferno. Eu não fiz filho para o diabo, amém? Eu fiz filho para honrar o Senhor. E eu creio que a vida deles vai honrar o Senhor. Amém? É forte. Eu consagrei os meus 3 filhos ao Senhor. Então o diabo não pode tocar, tá? E a vida deles é para honrar e louvar o Senhor. Glória a Deus. Tem gente que fala que eu sou doida de falar isso. Eu já oro pelas minhas noras para Deus preparar. Eu já oro para Deus preparar meu genro, que não deixa as amizades dos meus filhos, se tiver alguma amizade preparada pelo diabo, para tentar colocar eles fora da presença do Senhor, para o Senhor já tirar do caminho, já cancelar. Não deixar chegar até eles. Os meus filhos, tá? Do propósito de Deus, eu peço para Deus tirar. Eu já bloqueio e cancelo no mundo espiritual, amém? Devemos fazer isso. Eu já oro para minhas noras serem mulheres sábias de Deus, com discernimento. Eu já ensino os meus filhos como tratarem as mulheres. Eles veem o pai deles cozinhando, arrumando casa, varrendo, lavando roupa. E eles já falam, porque o filho segue o que o pai faz. Eles já me ajudam a lavar uma vasilhinha ali de vez em quando, que eu nem peço, mas eles veem o pai fazendo, já faz. Isso nós devemos saber criar homens de Deus. Amém? Pode ungir a sua mercadoria com óleo de mirra, sim, Silvânia. Você pode declarar o sangue de Jesus sobre a sua empresa, tá? E fazer a conquista de território sobre a sua empresa. Tem um vídeo meu lá no YouTube que eu falo sobre a conquista de territórios. Você pode fazer essa conquista de territórios e consagra a sua empresa. E se tiver algum demônio ali tentando tocar, não consegue tocar, amém? Glória a Deus, Ana Kelly, sua filha foi consagrada, aleluia, aleluia, tá? Então os meus filhos, eles são consagrados ao Senhor, eu me consagrei ao Senhor, o meu esposo foi consagrado ao Senhor, amém? E é bênção, Vera Lúcia, Cleuma, paz do Senhor, tá? O inimigo, ele não toca em nada que foi consagrado ao Senhor, ele não consegue. Eu já vi um envelope de dízimo, um demônio manifestado numa moça, que eu contei aqui quinta-feira. Ele não conseguiu botar a mão no envelope de dízimo. Ele falou que queima a mão dele. Então, tudo que foi consagrado ao Senhor, ele não consegue tocar. Objetos podemos consagrar ao Senhor. Tudo que você compra para os seus filhos, boneca, urso de pelúcia, consagra. Ah, não pode ter. Pode sim. Pode ter sim, tá? São crianças. Hoje em dia, roupas, tudo tem personagem. Devemos orar ao Senhor se caso alguma coisa vier um incômodo dentro de você, que já teve boneca que deu jogar fora porque o Senhor me incomodou. Ainda que consagrada, tá? Então, eu coloquei a mão, orei, ungi, consagrei tudo na minha casa. Não tem diferença não, Ana Kelly. Tudo a mesma coisa. O óleo ungido e o azeite da igreja é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Viagem, quando a gente for fazer uma viagem, a gente pode consagrar ao Senhor.
um passeio, o nosso dia, tá? Então, quando a gente consagra ao Senhor, a gente separa. E como que a gente consagra? A Isabelle perguntou. Eu pego um óleo ungido, passo na minha mão, boto a mão, eu consagro ao Senhor. Agora, no nome de Jesus, esse objeto. Só fazer isso. É simples e rápido, amém? Eu declaro que os demônios a partir de hoje não podem tocar, porque eu consagro agora no nome de Jesus essa caneca ao Senhor, esse carro ao Senhor, amém? Declaro que está separado ao Senhor. Glória a Deus. Todas as vezes que eu vou comer fora, ou que eu peço uma comida, até minha compra do mercado, tá? Eu oro. Todas as vezes que a gente vai comer fora, compra uma comida, a gente consagra ao Senhor antes de comer. Meus filhos não comem sem orar. Consagro a ti, Senhor, e declaro, se tiver algum mal aqui, o Senhor retira. Em nome de Jesus. Todo mal, toda maldição vira bênção. Acabou. Amém? É bênção, é forte. É forte, povo de Deus. Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. A próxima live, eu não sei se amanhã eu vou conseguir fazer live, mas eu vou tentar, porque eu não consigo ficar sem fazer live, amém? Eu preciso fazer. Vamos falar sobre, deixa eu ver, resistindo à oposição maligna, tá? Se eu não fizer amanhã, eu vou fazer na quarta-feira, mas eu vou tentar ao máximo fazer amanhã, porque eu tenho bastante mentoria amanhã, mas eu vou tentar fazer. Resistindo à oposição maligna. Vai ser bênção, amém? Amém? Glória a Deus. Obrigada pela presença de todos aqui. Quem puder, compartilhe essa live com alguém. Eu vou deixar ela salva até amanhã, tá? E depois eu vou deixar ela lá no canal do YouTube com a descrição. Na descrição do canal vai ter meu Instagram e o grupo do Telegram. Glória a Deus. Já me sigam em nome de Jesus. Quem quiser receber os meus conteúdos, ativa o sininho aí da notificação. O meu Instagram oficial é Ana Cláudia Gonzaga, com 2 As no final. Esse aqui eu só faço live, porque no outro não abriu mais. Tá uma luta lá, não quer abrir a live lá. Tá dando que no meu Instagram não tá qualificado para fazer live, sendo que já tá liberada a live nele. E eu já tenho 6.000 e poucos seguidores no outro, que é o oficial, mas não abre. É luta. Mas sem live a gente não fica, né? Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Eu cancelo todo ataque e contra-ataque dos demônios contra a vida de vocês, a família de vocês. Toda seta, dardo inflamado do inferno por causa dessa live, eu já cancelo. Através do nome de Jesus, declaro a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. E até amanhã, amém? Até amanhã. Deus abençoe.